Olá a todos e todas, muito boa noite para quem está nos assistindo, para quem chegou agora. E eu acho que a Marô deu uma saidinha, hein, Luciana? Estamos todos aqui começando a nossa live agora, não é? Com a mesa literária que se chama Livros e Infância, tá? Nós começamos agora a falar a respeito desse tema maravilhoso, mas eu quero dizer para vocês que é um orgulho muito grande estar recebendo esse timaço da literatura infanto-juvenil aqui, capitaneado pela Luciana Marinho, que assina a nossa curadoria, né, da literatura infanto-juvenil na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Noronha Toller, organizadora e idealizadora do Festival Cultural do Brasil. E agora eu vou passar aqui a palavra para a Luciana Marinho, que é a nossa curadora. Como eu tenho um roteirozinho aqui, não é problemático, mas a pessoa que vai falar logo após a Luciana deu uma desconectada aqui, então quem está nos assistindo vai ter um pouquinho de paciência. Luciana, eu te passo a palavra, mas caso a Marô não consiga se conectar, a gente dá uma conversada aqui com o público, tá? Tranquilo, por favor. Abre só o microfone, Luciana. Sem problemas, Vanessa. A nossa conversa hoje aqui é muito orgânica, então a gente vai se adaptando às tecnologias também, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo da onde nosso público estiver. Para você que nos assiste também e a todos que estão aqui. Sem problemas, Vanessa. Bom, né? Preciso que a gente fale um pouquinho por que livros de infância, né? Por que o nome dessa mesa, essa temática escolhida, né, Vanessa? A gente sabe que nós estamos aqui na internet e nos enxergam e nos ouvem de vários cantos do mundo, né? Só esse intercâmbio Brasil-Áustria já diz muita coisa, né? Os livros, eles podem estar na mão de todos, mas a infância muitas vezes é diferente, né? Em um país, em outro, e às vezes dentro do mesmo país, quanta diferença entre infâncias, não é mesmo, Vanessa? E a proposta hoje é a gente pensar isso, né? Essa literatura pensada para os pequenos e jovens, como ela pode também chegar e despertar um encantamento independente do tipo de infância. Então, Luciana, é muito interessante essa temática, né, sendo trazida na noite de hoje, aqui já é madrugada em Viena, meia-noite. A Marô voltou, o Rani também. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E só para dar um feedback para o público que não fala, né, o português, eu vou falar só um pouquinho em alemão para que eles possam entender o que a gente está fazendo na noite de hoje. Então, herzlich willkommen. Mein Name ist Vanessa Noronha Toller. Ich bin Organisatorin von dem Brasilianischen Kulturfestival in Wien. Heute wir sprechen über Infanto-Juvenil-Literatur. Das ist Kinderliteratur. Und unsere Kuradorin ist Luciana Marinho, und wir haben hier Autoren und Autorinnen aus Brasilien, und wir sprechen über Portugies. Aber es herzlich willkommen. Dankeschön. Ok, Luciana, você já pode fazer agora, já que a Marô voltou, a gente já pode trazer de novo. Bem-vinda, Marô. Olá, queridos, boa noite a todos. Que coisa boa a gente se encontrar. Verdade. Marô, estávamos comentando agora, né, que entre países aí pelo mundo, as infâncias são diferentes, né? Os livros podem estar na mão de todos e de todas, mas mesmo dentro de um mesmo país, encontramos infâncias diferentes, né, Marô? E o convite da mesa hoje é pensar a infância e pensar os livros para esses jovens, para essas crianças, né? Ok. Eu acho assim, ó, existe, na verdade, Luciana, uma certa similaridade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças de outros países, e o que eu percebo é a riqueza desse mundo simbólico que habita em nós todos, né? E é por esse mundo que a gente vai chegando, explorando essa capacidade ficcional que nós todos temos e que nas crianças aparece de uma forma muito
muito, assim, muito grande, né? A criança, ela tende naturalmente a ir por esse caminho do entendimento um pouco ficcional. Por isso, eu acho que quem trabalha com a infância tem uma liberdade muito grande de entrar por esse mundo mágico, né? Esse mundo Sim. onde tudo é possível, onde as árvores cantam, onde, né, os passarinhos conversam, onde as coisas podem acontecer, onde as vassouras varrem sozinhas, Onde porque tudo pode acontecer, né, onde Marô? tudo pode acontecer, né? Particularmente, eu gosto muito dessa liberdade. Não que a gente não a tenha. Na verdade, todo ficcionista, ele trabalha com esse mundo que não é verdade, né? Mas que espelha a verdade do mundo real. Aliás, Sim. E sim, diga. vou te interromper um pouquinho para que o nosso público, como a gente está nesse intercâmbio também Brasil-Áustria, né, Marô? Para que o público também saiba um pouco da tua trajetória, que é muito ligada ao mágico, ao simbólico, né, Marô? Disso tudo que a gente já está conversando aqui. A Marô é natural do sul do Brasil, né? Natural de Bento Gonçalves. Então, para quem aí está conhecendo o Brasil através das nossas mesas, é sul do nosso país aqui. Ela é escritora, professora, contadora de histórias, e nas obras da Marô, ela tem mais de 30 livros lançados, muitas feiras do livro, tu já foste patrona também, né? Mais de 50 foi uma honra. feiras do livro e eventos. E as tuas obras estão muito ligadas ao mundo da magia, né? Como o Mistério da Fonte, o próprio Que Horror, que fala um pouco dos medos, do mundo fantástico através dos medos, né, Marô? Entre o Dinahri, que conta aí uma lenda mágica, né? Entre outros títulos teus, né, Marô? Então, tu tá muito ligado a esse universo mágico, né? E o que te move nessa direção, Marô? É esse encantamento que você estava falando agora para nós? É essa liberdade? Ou o que mais? Em princípio, é essa liberdade de imaginar o que eu venho entender. Quando a gente está trabalhando com público jovem ou com público adulto, tu tens uma responsabilidade que é da verossimilhança, as coisas têm que ser acreditáveis, né? Tu faz uma espécie de contrato com o teu leitor. O que eu vou te contar não é verdade, mas parece que é verdade, e tu vai acreditar nisso, né? E isso que é bonito, eu acho, porque entre as artes todas, a literatura é uma das que mais precisa investir na riqueza interior do leitor. Porque quando tu ofereces um livro, né, e quando tu fazes um texto, tu tem na tua cabeça um determinado ambiente, a tua personagem tem uma determinada imagem, e na cabeça do teu leitor não vai ser assim. Na cabeça das crianças, as coisas todas podem ser do jeito que elas imaginam que elas querem. Claro que a gente facilita um pouco oferecendo imagens, né, que possam auxiliar a criança nesse caminho. Mas eu acho que por isso a literatura feita para crianças ela é tão mágica assim, né? Porque a gente pode, digamos assim, explorar tudo que a gente acha que poderia acontecer. É que assim, eu sempre fui muito imaginativa, eu sempre tendi a fazer as coisas assim bem imaginadas, sabe? Isso traz um poder também, né? Para a criança que lê, para o jovem que lê, que se apropria da história, é como se ele se apropriasse de um certo poder mágico de transformar a realidade também. Natural, porque a realidade, ela, na maioria das vezes, ou muitas vezes, ela não corresponde àquela expectativa que nós temos. Então, a literatura e todas as artes, elas vêm para ajudar a gente a elaborar internamente, né, aquilo que a gente não está conseguindo ou entender ou aceitar, para que a gente possa fazer essa elaboração. Né? Quantas e quantas histórias a gente se sente representado. Né? Verdade. Seja por uma personagem específica, né?
ou seja, pela situação que está sendo narrada. Com certeza. E para complementar esse nosso diálogo, eu vou chamar aqui uma autora que também passeia nessas narrativas mágicas, né? Traz essas narrativas mágicas para os pequenos e para os jovens, para dialogar um pouco aqui com a gente também, Marô, que é a Luciana Luller, a minha xará Luciana Luller. Lu, você está aí com a gente? Seja bem-vinda. Obrigada. Um abraço para vocês. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, né, Lu? Você também, né, mergulha fundo, mergulha seriamente aí nas narrativas fantásticas, mágicas, na tua criança interior, acredito também, né? Na Casa de Dentro, na tua obra Casa de Dentro e Outras Loucuras, também no Coração da Floresta. Tu passeias aí em várias narrativas, né? De Shakespeare a Allan Poe, passa ali pelos mitos gregos, né? Como que é transitar nessas narrativas tão diversas e tão mágicas? Boa noite, gente. Eu estava ouvindo a Marô falar e só fazia assim com a cabeça, porque é exatamente isso. No Coração da Floresta, o que eu quis fazer é dar para os adultos, dar para os mais crescidinhos, né? Ditos adultos, uma oportunidade de liberdade de imaginação, né? A gente tem a tendência, né, de jogar a infância para trás, né, como se fosse um tempo que já passou e como se fosse um tempo que tivesse sido superado. E a gente deixa essa infância dentro da gente, em algum lugar assim meio empoeirado. E quando a gente acha que a gente tem que falar com as crianças ou que a gente tem que abordar algum texto para crianças, a gente acha que a gente tem que falar assim, sempre, né, de um jeito assim, né, para uma infância ideal. Né? De cima para baixo, né? A ideia errônea dos adultos, né? A nossa criança está lá escondidinha, a gente não sabe onde. Então, a minha intenção no Coração da Floresta, depois com a Casa de Dentro foi para bagunçar mais ainda, mas no Coração da Floresta, foi chamar o adulto e dizer assim, vem brincar de criança um pouco. Né? Então, eu fiz umas fanficzinhas aí desses textos que fazem parte da humanidade, né? Os contos de fadas, eles são de todos nós, eles não têm dono. Né? Shakespeare, Allan Poe já morreram, então não vão reclamar. A gente pode pegar para a gente também. E você... A gente pode se apropriar da literatura toda. Sim. E imaginar outros desdobramentos, outras interpretações disso, né? Se apropriar um pouco dessas histórias que nem tu falou. E você é mediadora de leituras, mediadora de histórias. Tu tem, assim, também... tu é professora, tu vem das letras, né? Tu já mergulha nesse mundo, assim, há bastante tempo, né? Também já tivesses uma experiência em cinema, em curtas, né? E tudo isso é de uma liberdade criativa muito grande. E a gente tem que descer desse pedestal imaginário, na verdade, né, do adulto, para poder trazer uma narrativa também que interesse a eles, né? Porque são um público crítico também, né? Não sei se tu concorda comigo. É um círculo, né? O adulto ele vai formar a criança, que vai formar o adulto, que vai formar a criança, que vai formar o adulto, né? E tem uma adolescência no meio, né? Que também, e nada disso sai de dentro da gente. Então, realmente, assim, eu acho bem importante que os adultos tenham essas experiências prazerosas com a fantasia, né? Porque também tem essa tendência de a gente colocar a fantasia talvez num lugar mais... a gente ser um pouquinho assim condescendente, colocar num lugarzinho meio assim, é fantasia, né? Depois o que vai importar? Isso aí vai levar a depois, mais adiante, a pessoa a ler romances mais sérios e mais realistas. E, no entanto, a fantasia convoca muita coisa dentro da gente. E eu acho bem importante, inclusive, hoje, né, nos tempos que a gente está vivendo, que os adultos aprendam a separar o que é fantasia e lidem com a sua fantasia,
tratem bem a sua fantasia e o que é realidade, né? Que a fantasia não é aquilo que a gente gostaria de acreditar no mundo real, concreto. A fantasia é quando a gente entra para dentro da gente mesmo, né? E aí a gente transita com uma imensa liberdade. Né? Então, acho que tem bastante confusão aí com os adultos e eu acho que isso respinga bastante na infância, principalmente na questão de idealização da infância. A gente quer, assim, a gente tem um molde, né, um torno, e a gente quer que a criança seja daquele jeito, né? E a gente fala com aquela criança moldada ali naquele torno ali. Que é, sei lá que criança é essa que a gente gostaria de ter sido, não sei. Desejamos a liberdade, mas damos uma aprisionada na infância, né? Então, uma coisa bem contraditória. E fugimos dos arquétipos na infância e daí vamos idealizar outros adultos, talvez, né, Luciana? Botar essa questão para cima de outros adultos. E por falar em arquétipos, né, e idealizações, e todo esse mundo mágico que o adulto também deseja, por mais que muitas vezes não admita, mas acaba por desejar essa liberdade criativa, essa liberdade mágica, eu vou chamar para conversar aqui com a gente, como uma história onde vai se somando os personagens e as realidades, a Paula Furtado, que já está aí conosco. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui, Paula. Você também trabalha muito simbólico, a importância dos arquétipos, né, dos contos de fadas nas tuas obras. Tu já tens aí uma vasta produção literária, né, mais de quase 100 livros lançados. Também tu trabalha com simbólico nos jogos, né, para a infância também, nos jogos pedagógicos. Psicopedagoga, arte terapeuta, a arte está no teu fazer criativo, né, Paula? Sim, com certeza. E essa questão do... Não, fala. Não, só tá. para, né, como que funciona os teus estudos, como é que tu te debruça em cima disso? E tem muito adulto que procura o teu trabalho, né? Nesse sentido que a gente estava fazendo esse link com a fala da Luciana, o teu público adulto também te procura muito em função disso, né? Exatamente. É porque quando a gente trabalha com arquétipo, né, a gente está falando de a simbologia, como a gente está falando o tempo inteiro aqui, super presente nas histórias infantis, ela tem acesso direto ao inconsciente. Então, ela é uma ferramenta terapêutica, assim, preciosíssima. E esses arquétipos, eles falam do cotidiano, né, das situações de vida que qualquer um consegue se projetar. Então, a identificação é imediata. Por isso que todas as histórias e os contos que eu faço adaptação e que eu utilizo nas histórias, elas são utilizadas por todas as idades. Então, tem coleções que são mais usadas com terapeutas para adultos e, ao mesmo tempo, foram feitas para crianças, né? Mas é aquilo que a Luciana também estava falando, a nossa criança interior, né? Que ela é conectada o tempo inteiro quando a gente começa o Era Uma Vez, né? A possibilidade de transporte e de ver que tem um mundo de possibilidades, que eu enfrento dificuldades, mas que eu tenho a possibilidade de sair dos conflitos e alcançar o final feliz. É isso que faz a pessoa se conectar e sair melhor do que entrou quando termina a história, né? Porque ela percebe que, apesar das dificuldades encontradas, porque nas histórias sempre tem, né, o vilão, a dificuldade, mas tem a possibilidade do final feliz, e é isso que faz fortalecer o ouvinte. E também criar uma ponte, né, Paula, entre a criança, nossa criança interior, com as crianças que nos rodeiam, né? Tu vê isso no teu trabalho, essa possibilidade de um diálogo mais suave, mais tranquilo entre as gerações, né? Entre pai e filho, entre vô e neto. Vê isso no Vejo bastante, muito. Eu tenho um livro que eu lancei ano passado, chama Caraminholas na Cachola, e fala sobre ansiedade. Então, tiveram várias escolas que adotaram esse livro, mas o que eu mais escuto é o feedback dos pais e dos professores. Nossa, como eu me identifiquei, como eu também tenho que tirar minhas caraminholas,
como aquilo me pegou e eu me vi várias vezes lendo o livro. Então, é uma delícia você ver que, através do conto infantil, a gente consegue atingir as crianças, né, dos adultos, as crianças que estão na fase da infância, mas todas as pessoas, todo o ouvinte que se permite entrar naquela história, né, naquela narrativa. Sim, e nós adultos também temos os nossos medos. Talvez não o medo do escuro, não do monstro debaixo da cama, mas também evitamos algumas temáticas, onde o livro nos oferece aí um lugar seguro, né, para encararmos esses assuntos também com as crianças, né, Paulo? Sim, com certeza. Não, o link é imediato. Então, eu costumo dizer que todas as histórias têm esse fundo terapêutico, mas às vezes a gente tem que escolher, ou facilita quando a gente escolhe a história certa para a história de vida, né? Do paciente, do aluno, do filho. Porque se ele está com um problema com medo, se você já pega uma história que tem uma superação de medo, ele vai fazer uma identificação imediata, né? Então, aquilo está contando da minha história. Então, vai ser mais rápido esse apelo terapêutico que tem a história. Agora, todas funcionam porque todas têm o conflito e tem o final feliz, tem a dificuldade, tem o herói, tem o vilão. Então, ele vai se identificar com todas, mas eu comecei a fazer histórias porque eu tinha uma demanda no consultório. Então, às vezes faltava, não tem uma história para divórcio, ou para essa criança hiperativa. Eu ia lá e escrevia a história. Então, foi assim que foi aumentando os focos, os tópicos também que eu estava escrevendo. Que bacana saber disso. E assim, quem trabalha também muito o simbólico da parte dos sentimentos, das nossas sensações, é o autor Eliandro Rocha, que está aqui com a gente também. Eu vou chamá-lo para o nosso diálogo. Eliandro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Eliandro. Eliandro, os sentimentos, né, a temática daquilo que toca fundo na gente está muito no teu trabalho, né? Eu sou uma grande fã assim, do teu trabalho, e tanto no Passa Passará, a ponte, né? Tem essa coisa assim que mexe com o pequeno, com o grande, com a gente enquanto a nossa criança interior, com o nosso adulto também emocional, né? Com as nossas memórias afetivas. E a tua história, né? Aproveitando que a Paula estava contando um pouco como ela começou a escrever, a tua história também é muito bacana, porque você teve contato com os livros mais tarde, né, Leandro? Assim, a parte de como leitor, né? Conta um pouquinho para a gente da sua história. É que, na verdade, eu sou o 7º filho de um casal de analfabetos, né, Lu? Então, o livro, na minha infância, não era uma coisa importante para a gente sobreviver. Hoje eu concordo com meu pai, realmente, o livro não é uma coisa importante para sobreviver, mas sim para viver, né? Então, não tinha esse valor desse objeto, que hoje é meu objeto preferido no mundo. Quando eu era criança, eu não tinha esse acesso. Foi na escola, então, que começou a desenvolver o meu comportamento leitor, né? E aí me tornei um leitor de biblioteca pública, e fui crescendo, fui lendo, fui me encantando, e uma hora transpirei história. E começou a espalhar histórias por aí também. Tu também é contador de histórias, né, Leandro? Tu trabalhas muito a escrita criativa, mas o que me chama muito a atenção no teu trabalho é esse simbólico através dos sentimentos, né? E eu queria que tu falasse um pouco para a gente qual é o encantamento que tem nisso, né? Em escrever e ir fundo nesses sentimentos, nessas sensações que são tão comuns a todos, mas que às vezes é difícil chegar nesses assuntos, nesses sentimentos, e qual é a dificuldade de escrever sobre isso também, né? Digamos, qual é, como diz aí um cantor, a dor e a delícia de escrever isso, né? Eu acho que eu costumo dizer que a gente não perde a infância, a gente abandona ela, né? Abandona ela num cantinho lá. E o escrever para a infância, para mim, é eu resgatar a minha infância, é dar a mão para a minha criança interior, é poder dialogar com ela também.
porque o encantamento já começa por aí para nós que escrevemos para a infância. Nós precisamos senti-la. A gente precisa respirar. Não tem como um adulto escrever como adulto simplesmente. Então a gente precisa ter aquela criança falando por nós, cochichando atrás do nosso ouvido, né, na hora que a gente está escrevendo. Então o encantamento já se dá por aí para mim. E depois, no contato com o leitor, né, quando ocorrem os diálogos, que vêm cheios de curiosidade, de descoberta. Então, e também atravessar a barreira daquele adulto que é o nosso mediador, porque nós escrevemos para um público que não é o decisor, né? O decisor final. Muitas vezes quem vai escolher um livro para aquela criança é um adulto, é o pai, é a professora, é o avô, né? Então a gente precisa também despertar aquela infância ali desse nosso atravessador para que a gente consiga desaguar, né? Onde o nosso livro tem que estar. E umas dificuldades que eu encontro não na escrita, porque eu respeito o sentimento. Eu acho que a criança, ela perde a chupeta, ela sofre, ela perde o brinquedo preferido, ela sofre, ela perde um animal de estimação, ela sofre, e nós não conversamos com ela sobre esse sentimento verdadeiro que está dentro dela, né? Preferimos falar que virou estrela, que foi para o céu dos cachorros, mas e o sentimento, o real, que está ali dentro, pulsante, né? Então, e uma dificuldade grande é encontrarmos editoras corajosas, né, que recebam esse nosso texto tão especial e tão comprometido com o desenvolvimento da infância, que abrace conosco nessa causa e nos coloque no mercado, nos coloque nas vitrines, nas livrarias, nas feiras. Essa é a maior dificuldade. E os adultos que censuram, né, esse nosso trabalho aí, e que às vezes por hora impede que a gente consiga chegar lá no nosso objetivo final. Isso aí. Como a gente estava falando, às vezes o adulto também quer evitar, né, esse sentimento, esses lugares, né, e a gente tem que dar um jeitinho de contornar esse, que nós adultos não gostamos de falar essa palavra, mas medo, ele existe, né, tá aí. E a Palmira Heine, que é uma autora convidada aqui essa noite, também está muito presente essa questão dos sentimentos na obra dela, e no ressignificar essas narrativas, essas histórias, né? E, inclusive fábulas. Eu vou chamar ela para conversar com a gente também, Eliandro. Palmira, seja bem-vinda. Olá, Luciana. Então, em primeiro lugar, quero agradecer por essa oportunidade, né? Saudar todos e todas que estão aí e falar um pouquinho, retomando essas questões, né? Para essa criança que é também o sujeito crítico, né? Que é também um sujeito que vai fazer a sua leitura de mundo, e a gente precisa estar sabendo que essa criança tem a sua visão, tem a sua constituição de sentidos, né? E quando eu escrevi a primeira releitura que eu fiz, que foi de Chapeuzinho, no Pelô, né? Em que Chapeuzinho sai lá da Vila Francesa e vem parar na Bahia, e aí eu faço essa releitura. Eu fiz, na verdade, porque uma criança falou para mim, né? Eu estava numa feira literária aqui no Pelourinho, e a criança falou para mim, olha, é incrível como faltam livros que retratem a nossa cultura, né? E aí eu saí de lá com aquilo na cabeça, né? Admirada com a observação que a criança tinha feito, porque realmente a criança é uma leitora crítica, a criança sofre essas contradições também, né? Ela está dentro da sociedade, ela se constitui como ser social antes de tudo, e aí eu vim pensando como trazer isso de uma maneira lúdica, né? De uma maneira que eu pudesse estar atrelando essa questão da fantasia, mas também trazendo um pouco dos aspectos que representam a nossa cultura, e aí eu decidi fazer a releitura de Chapeuzinho, né? Trazendo a Chapeuzinho aqui para o Pelourinho, né? E o Lobo também, e aí eles comem comida baiana. É uma releitura bem lúdica e bem divertida do conto tradicional, né? Que legal. E assim, para quem está nos assistindo e conhecendo mais do Brasil, até agora as nossas narrativas estavam entre a região sul e sudeste, né? A Paula de São Paulo, o Eliandro Marô são aqui do sul, agora você fala conosco da Bahia, né, Palmira? Olha quantas diversidade dentro do nosso país, né? Quantas infâncias, tipos de infâncias a gente teve aí
só nós aqui, nós que já nos apresentamos aqui. E tu também conversas tanto com adultos quanto com crianças, né, Palmira? Porque tu é professora e professora universitária também, além de escritora, contadora de histórias. Então, tu espalha histórias também entre os adultos, né? Entre as conversas, dialoga com a criança muito seriamente, né? Através do lúdico, mas um papo sério, ouvindo o que elas estão trazendo para ti, e também com os adultos na universidade, né, Palmira? E essa necessidade de identificação cultural também, né? A gente também sente isso, porque nas nossas infâncias era aquela coisa das princesas, época medieval, coisas que a gente não passou aqui no nosso país, né? E as próprias cantigas, tu tem o livro A Dona Baratinha, né? Que também é uma releitura, né? Uma música Sim. popular, né? E é muito interessante, porque Dona Baratinha tinha a história tradicional, né, que o Dom Ratão casa com ela por causa do dinheiro na caixinha. E eu me lembro quando era criança, que meu pai contava essa história para mim, e eu ficava indignada, né, dizendo, como assim o Dom Ratão casou com a Dona Baratinha por causa do dinheiro na caixinha, né? E aí, quando eu faço essa releitura, eu também faço trazendo a Baratinha em uma outra posição, mais empoderada, né? Ela agora vai correr atrás dos seus sonhos, né? Ela vai escolher realmente o pretendente que vai amá-la e vai aceitá-la do jeito que ela é, né? Então, acho que essas questões como o empoderamento feminino, essas questões como as questões de representatividade cultural são muito importantes e são temas que as crianças também anseiam, né? E é importante que a gente traga esses temas para as crianças. E eu acho que a literatura é esse lugar também, é esse lugar não só de emocionar, de fazer chorar, sorrir, mas também de fazer refletir, né? E a literatura infantil também tem esse papel de fazer refletir. Isso é muito interessante quando tu falas assim que a criança também anseia por essas novas narrativas, porque o mundo está mais globalizado. Olha a gente aqui, né? A Vanessa abrindo, a Vanessa, organizadora do Festival Cultural, ela também é pedagoga, né? Ela tem esse olhar em cima da pedagogia, em cima do que é cultural, e ela abre essas portas entre países, né? Então, isso é muito atual, né? A gente está aqui na internet, podemos estar sendo observados e escutados em diversas regiões do mundo. E a criança sabe disso, né? A criança observa isso, que está tudo muito conectado. Eu achei muito interessante tu falou a questão do anseio por essas novas narrativas, por saber de onde as pessoas vêm, né? Qual é a cultura, quais são os hábitos, o que muda na minha infância para do meu coleguinha, para aquele que está chegando de um outro país, né? E aproveitando isso que você falou, eu vou chamar para conversar com a gente a Ana Dantas. Que aqui chamar a Ana, deixa eu te falar, porque aqui o chat está ao vivo no YouTube, então, para o público entender, às vezes eu estou com a cabeça baixa aqui, mas é porque eu estou respondendo também o pessoal aqui no chat. E aí, a Flávia Ferreira colocou, Palmira, eu li o seu livro, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará. É um livro bem ecológico, com essa pegada do resgate cultural. Então, tem recado aqui para vocês, tá, gente? Aí o pessoal manda beijo para todos vocês. Bom, tem muita gente aqui, eu estou só passando um pouquinho do recado, tá? Foi esse para Palmira, direto para ela. Os outros foi no geral, para os autores. Obrigada. O livro é Chapeuzinho no Pelô, né? E é uma releitura que eu faço trazendo essa ludicidade, mas também trazendo aspectos da nossa cultura, né? Não de uma maneira didática, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira realmente literária, né? Do jeito que a criança merece. Que maravilha! E a proposta aqui da mesa também é isso, né? A nossa história que vai se somando, né? As narrativas que vão somando. Que bom que estamos aí com bastante público, né? Um abraço para todos que estão nos assistindo. E que bom receber esses recados, né, Palmira? Vanessa, posso chamar a Ana? Gostaria de fazer alguma colocação antes? Não, Lu, pode chamar, pode dar continuidade. Foi só para dar um aviso, né, aqui para o pessoal que está todo mundo aqui acompanhando. Beleza. Ana, bem-vinda, Ana. Boa noite, meus amores. Essa mesa tá linda, colorida, só gente bonita. Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui A gente comigo. que agradece.
A gente que agradece você aqui também, baiana, né? Também fala conosco aí de outra região, né? Nessa noite aqui tão plural. Você transita no cinema também, tu é roteirista, né, Ana? Premiada, inclusive, além de escritora, além de espalhar as tuas histórias escritas também, a tua visão da imagem, né, cinematográfica das histórias, né? Tu também é publicitária, né? Trabalha com publicidade, propaganda, então vários tipos de narrativa. Mas tu tem duas histórias muito sensíveis para a infância, que é a Teté do Abaeté e Deixando para Trás. A gente estava conversando aqui com a Palmira, a questão dessas narrativas do quem é o colega, de onde ele vem, né? De que mundo ele veio, né? Porque para a criança parece um outro país, talvez seja quase que um outro mundo. E no Deixando para Trás, tu traz essa narrativa do refugiado, da criança, da visão da criança refugiada. A gente vê muito ali no jornal a realidade dos adultos. Mas e quem pensa na criança, né, Ana? Fala um pouquinho dessa tua narrativa para nós. Gratidão, Lu, pela pergunta. Eu costumo dizer, em primeiro lugar, aproveitando essa onda aí das falas de cada um, né, que é importante que o escritor infanto-juvenil ele seja um profissional visionário, né, que ele esteja assim à frente do tempo para escrever para esse público, né? Quando eu escrevi o Deixando para Trás, foi no ano de 2017, não se falava muito. Então, eu pesquisei bastante, eu fui na Missão Paz, na época eu morava em São Paulo, eu fui na Missão Paz, então, assim, eu conversei, eu tive essa interação com refugiados mesmo, de todos os países, África, enfim. E o que eu percebi nessa condição de criança é que, assim, quando a família ela está refugiada, a criança, por ela ter facilidade em aprender línguas, ela é como se fosse o sustento e a conexão com esse novo mundo, né? Então, assim, os pais que temem falar errado, enfim, apostam muito no falar da criança. Então, a criança ela já chega refugiada já com o peso da sua história passada e já com uma responsabilidade do falar, do se comunicar nesse novo país. Né? Então, assim, foi um livro muito gratificante. Né? E voltando assim um pouquinho para essa literatura, a consciência dessa literatura na nossa escrita, as crianças elas são leitores em sua fonte de raiz de vida mesmo. Ele já conhece o amor e ele se comunica através do amor, por exemplo, com a natureza, com outras crianças, ele já tem uma visão de um todo fora do comum, né? E exatamente por eles estarem abertos a essas novidades, que eu vou pegar o ganchinho um pouquinho de cada um aí, esses leitores eles acabam entrando com mais facilidade, digamos assim, nessa caixinha da Matrix da sociedade, né? Que os adultos impõem suas experiências já cristalizadas. Então, assim, é importante que a gente libere eles dessa caixinha, deixe eles serem o que eles são. E aí, eu digo assim, que tem uma experiência com o Deixando para Trás, de algumas palestras que eu fui fazer sobre o livro, o tema refugiado, tanto Deixando para Trás quanto Teté do Abaeté, que eu trago o tema de superação, de analfabetismo, enfim.
os temas, os debates com essas crianças, eles são grandiosos, né? Uma troca de experiência e uma vivência singular que eles trazem o ponto de vista dele dentro do mundo deles, que por vezes até me tira da minha zona de conforto. Aí eu fico pensando assim, cara, tem que falar de igual para igual, senão você não vai ser vida, né? Então, assim, particularmente, a cada diálogo que eu tenho com eles, nas duas narrativas, eu tento desenvolver enquanto pessoa e profissional. Então, assim, valorizando sempre essa relação, né? Eu digo que são seres do futuro vindo ensinar a gente, na verdade. Levando a infância, que é tão mágica, tão lúdica, é tão simbólica quanto a gente já disse aqui, mas levando a infância a sério, né? Não idealizando essa criança nem para mini adulto e também nem a subestimando. Não a criança idealizada, que nem falou a Lu Lulier, né, no início, mas a criança real. E também, assim, ó, eu vou puxar o Rani agora de Souza para nossa conversa aqui, porque nas obras dele ele fala muito dessa criança real, né? Como você falou, a criança refugiada, ela traz aí um peso, né? Mas ela também traz a curiosidade do novo, como é que vai ser lá, né? E isso tem também nas obras do Rani de Souza. Então, vou chamar ele para dialogar com a nossa fala. Rani, bem-vindo! Olá, Lu, tudo bem? Beleza, pessoal? Tudo bem? Só tem gente braba aí, hein? Tá louco? Tudo jóia? Prazer Tudo participar jóia, com Rani. vocês. Você se define como um arteiro de nascença, né, Rani? Tu é escritor, tu também é chefe de cozinha, né? Está à frente aí de uma deliciosa hamburgueria, escreve, é contador de história. A arte, assim, tá na tua personalidade, né? Porque a boa culinária também é uma expressão da arte, né? Então, assim, tá na tua narrativa, tá na tua militância, tá na tua escrita e tá na criança que tu traz nas tuas narrativas, que não é nem um pouco ideal, né? É aquela criança arteira mesmo, que nem no Meias Furadas, né? Tá na tua obra Meias Furadas. E também no Vovó Virou Criança, que é o olhar da criança para a vovó que está com mal de Alzheimer. É um assunto super sério, mas que trata bem leve, né? Bem leve, dentro do possível, no teu livro Vovó Virou Criança. Me diz uma coisa, como que faz para compartilhar esses momentos de arte arteira? Né? Como faz para trazer essas narrativas para dentro dos livros, né? Com identificação cultural, como a Palmira falou, como a Ana Dantas falou, e sem diminuir, né, a criança. Como que faz isso? Olha, eu fui criado por 6 mulheres, né? Meu pai foi presente, mas assim, fui criado pela minha avó, mais 4 tias, de 13 filhas da minha avó, 4 cuidaram de mim, né? Então, junto com a minha avó ali, então era toda hora inventando, elas inventavam muita história. Minha avó é baiana, né? Era baiana, é falecida já, mas me contava muita história. E eu sempre fui uma criança observadora, né? Então eu sempre olhava, inventava coisa na minha cabeça, colocava toalha no pescoço para pular do muro, para fazer de conta que era um super-herói. Então, eu sempre gostei de fazer arte, me machucava bastante, inventava história de tudo isso. E, cara, a gente inventa desses momentos, assim, sabe? Dá aqueles estalos, assim, na gente, a gente vai inventando. E uma coisa que eu cobro muito do pessoal, assim, principalmente dos adultos, né? Quem disse que é proibido o adulto ler livro infantil? Né? A gente esquece que a gente pode ler, né? E isso é uma experiência que eu já passei e passo muito com adultos, que quando pega o livro, principalmente o Vovó Virou Criança, que foi o meu primeiro e que deu super certo, sim, porque foi uma coisa que aconteceu na minha família, por parte dos meus avós. E aí transformei o livro explica para a criança que o adulto com Alzheimer é um adulto que vira uma criança arteira. Né? Trouxe um pouco do que eu sou, de um adulto arteiro. Eu acho que nós, escritores, nós somos adultos de outros planetas, porque a gente vai contra
esse sistema muito sério que os adultos impõem, né, para a leitura das crianças. Então, vem muito assim da questão da minha criação com a minha avó, com as minhas tias, até com o meu primo que morou comigo também. Então, a gente inventava muita coisa junto, a gente ouvia muita música de tudo quanto é tipo junto, sabe? Assim, e eu vou observando, né, o que acontece na natureza, no dia a dia, uma situação, né? E gosto muito disso, gosto muito de brincar com a criança, com o adulto. Então, eu escrevo livro infantil para criança e para adulto, né? Que eu acho que não é proibido a gente ler livro infantil. E é divertidíssimo, né? É recomendado, né? Eu sou do tipo que recomenda, leia, né? Vai comprar um livro para criança, leia, mas leia assim, não com aquele crítico do adulto, né? Que nem no Pequeno Príncipe, eu sou um homem sério, né? Naquela parte do Pequeno Príncipe, eu sou um homem sério, sou uma mulher séria, eu vou comprar um livro sério. Não, né? Leia absorvendo aquela história, né, Rani? A gente já lê tanto, já é obrigado a ler tanto livro sério, né, na vida, na faculdade, às vezes a própria escola mesmo, né, dá aqueles livros grossos para a gente estudar, escrever um monte, fazer um resumo da página dos livros, né? Aí quando a gente foge para os livros infantis, a gente se conecta com a nossa criança interior, com a nossa infância, a gente traz tudo de volta, né? Então, eu acho que o livro infantil serve muito para o adulto, para que o adulto pare um pouquinho com essa tensão, né? Do cotidiano também, né? Então, o livro infantil acho que é a ferramenta para a felicidade nossa no dia de hoje, né? E principalmente nos tempos de hoje que a gente vive, né? A alegria, a felicidade, a boa sensação, o passar pelos momentos também é um assunto sério, né? Por que não? Exatamente. Né? A gente está se levando a sério através da alegria, do mágico, do lúdico, né, Rani? Exatamente, exatamente. E aí eu vou lançar uma... Pode falar. Não, pode falar. Eu vou convidar a Luciana Luller voltar aqui para a gente, porque ela fala muito isso também, Rani, né? Leia o livro para criança, não é livro para criança, é um livro mágico, né? Um portal. Então, eu vou lançar a pergunta para ela, se ela acha que é uma dificuldade comum do adulto olhar para a infância, sem ver a criança como algo menor e a escrita para a criança como algo menor. Vamos ver o que ela nos diz aí. Eu acho que sim. Mas não por conta de algo de cima para baixo, é por uma dificuldade mesmo, uma dificuldade de construção. Ali no A Casa de Dentro e Outras Loucuras, o que eu tento fazer é chamar a criança assim, para um cantinho e dizer, tem algumas outras coisas que são bem importantes da gente falar, né, que não é exatamente assim essa questão séria, entre aspas, né, dos adultos, que é muito voltada só para as coisas de fora, né, muito voltado para o racional. Eu acho, não sei, eu vou lançar uma pergunta aqui, eu não sei, adultos da minha geração, de gerações anteriores, assim, eu nunca, em nenhum momento, me recordo de alguém me perguntar como eu estava me sentindo. Nunca. Eu me recordo muito de ter que sentar e ouvir como eu deveria me sentir. Então, essa idealização da infância que eu falo é mais ou menos por aí, né? É a gente ter esse ideal na cabeça, o adulto não conseguir suportar, talvez, o sofrimento da criança, né? Não saber muito bem o que fazer com isso, porque são coisas das quais não se fala. Sentimentos são geralmente coisas das quais não se fala, né? E daí a gente chega numa determinada idade, aí uma coisa explode e a gente vai descobrir que a gente tem sentimentos e que a gente fala sobre eles, e quando a gente fala sobre eles, de repente a gente consegue resolver algumas coisas. Então, é uma pergunta que eu faço. Vamos dizer, cada história ali da Casa de Dentro e Outras Loucuras, na verdade, é uma história de construção, né? É uma proposta de construção. Eu estou, digamos assim, mostrando ali para o leitor, seja criança, adulto, enfim, como que a minha criança está construindo as coisas, né? E no final, a pergunta final, que é uma pergunta lá no finalzinho, que é muito importante, e você, quais são as suas loucuras? Porque cada um constrói as suas, né? Então, quando a
A Ana estava falando daquele peso que se coloca ali em cima daquelas crianças que estão chegando num país, num lugar estranho, e daí todas as esperanças estão ali, aquela idealização de futuro naquela pessoa que precisa né, também de apoio, né? Quando o Rani fala nessa criança assim, que tem toda essa liberdade, é mais ou menos por aí, né? A criança real, a criança que ela não se sente conforme à vontade do adulto, né? Quando a gente diz, ai, não chora. Por quê, né? Por que não chorar, né? Se é o que está fluindo, que é o que está vindo. Eu não consigo suportar que tu chore, eu não consigo suportar a tua infelicidade, né? Porque, sei lá, eu te criei para ser só feliz, né? Eu desejo que tu seja sempre só feliz. Então, tem várias coisas aí que são, na verdade, para a gente... Desculpa, gente, eu não estava conseguindo conectar de volta. 15 segundos. Eu achei que estava dando algum erro aqui. Aqui. Desculpa, gente. Não, e vocês estavam ouvindo? Eu ouvi, essa reunião vai estar sendo gravada. Mas só isso. Eu estava esperando a moça da CPI me dizer assim, 15 segundos. Eu acho. Então, eu fiquei, travou aqui a internet, caiu tudo. Aí eu falei, será que caiu a live? Não, acho que não. Não, a live não. Então, não, porque eu estou acompanhando aqui. Desculpa, então. Tem um cartaz enorme aqui na frente da nossa live, que eu não quero nem mexer, porque, de repente, eu desapareço. Vamos lá, vamos ver se continuou. Obrigada, vamos lá. Não, mas não apareceu queda, aqui não apareceu queda, não. Olha aí, uma travessura da internet aqui na nossa roda de infância. Algo que a gente não controla, né? Enfim, tá? É assim a vida. Então é isso, é um convite, né, para que sei lá, as crianças que vão ler, os adultos que vão ler, ou a criança interna do adulto que vai ler, o adolescente, entenda que cada um constrói o seu. Não existe muito essa de que tenha um modelo, cada um vai construindo o seu. O importante é a gente encontrar onde estão esses sentimentos na gente, a gente entender que, sei lá, não tem ruim ou bom. É natural, né, Lu? Natural. Não tem como as pessoas não sentirem o que elas sentem, elas não conseguem controlar. Então, o melhor é a gente entender. E isso vai construindo a nossa vida. E, de repente, a gente visitando com mais frequência a casa de dentro, organizando com mais frequência a casa de dentro, a gente também se torne adultos mais leves, né? E aí eu vou chamar o Rani de volta para perguntar para ele, que é pai fresco, como a gente fala aqui no Brasil. O Rani tá pai fresco, Rani, né? Tu é pai recente, a gente aqui no Brasil brinca, né? Que o papai novo aí é o papai fresco, né? E enquanto escritor... Ouro aqui, eu conheço por fotos. Fofíssimo, né? Fofíssimo o bebê dele, da Alexandra. E, Rani, conta aí pra gente, né? Como é que a literatura pode fazer parte desse vínculo papai e bebê, né? E como que isso também fortalece e traz algo mais suave para a masculinidade e também para a escrita? Primeiro, eu acho que assim... Eu sou apaixonado pelo mundo infantil, né? Então, eu sou suspeito para falar. Mas eu acho que uma criança amolece a gente, né? Às vezes a gente principalmente o homem, né? O homem é muito chato, o homem é chato pra caramba, né? E aí tem aquela coisa de andar todo engessado, todo certinho e tal. Eu já perdi eu já desmunhequei faz tempo, já perdi esses... né? E aí é uma maravilha. Inclusive escrevi uma crônica sobre o Akin ainda quando ele estava na barriga da mamãe dele, né? E lançamos em uma antologia de contos, de crônicas, e eu acho que a gente consegue enxergar o mundo, se a gente se permitir, né? Se nós, homens, se permitir, a gente consegue ter um pouco mais de sensibilidade, a gente consegue abrir um pouco mais de espaço para poder ver isso de uma forma diferente. E para nós, escritores, né, eu acho que a gente consegue transformar esses momentos. Eu conheço vários escritores assim, que têm filhos
que transforma o momento com eles em literatura. E eu acho que é muito importante, porque a gente vai crescendo como ser humano, a gente cresce, a gente aprende a ser pessoas mais sensíveis com o que acontece, né? Nós fomos criados de uma maneira, é o que a Lu disse, a gente, não perguntam para a gente como que nós nos sentimos, né? Nos impõe uma maneira de como a gente deve se comportar, e alguém também disse algo aí de quando vai escolher um livro para uma criança, é o adulto que escolhe. Eu já trabalhei com livros em livrarias, e a gente ficava assim, indignado, né? A criança ia lá, corria, escolheu o livro, a mãe ia lá, ou o pai ia lá e, ó, pô, esse não é legal para você. E a criança, pô, infelizmente tem que levar esse, né? Mamãe quer, não é eu que mando em mim. Então, fica essa coisa. Então, para mim, a paternidade, junto com a maternidade, me fez crescer bastante, assim, e trazer uma sensibilidade maior para mim, né? Então, se meu filho chora, eu choro junto, né? Eu não vou fazer o quê? Vou fazer ele parar de chorar? Choro junto. Se a minha esposa está perto, azar é o dela, se não tá, eu choro igual, né? O choro é feito para chorar, a risada é feita para dar risada, né? Enfim, eu acho que nós devemos nos permitir mais, né? Principalmente agora, numa época tão perturbadora, tão caótica. Eu acho que a gente vive numa pressão, né, demais, e nós não podemos escrever nada, tudo que a gente vai escrever a gente tem que estar podando. O meu filho aqui, se depender de mim e da Alexandra, vai crescer com bastante liberdade, igual como eu cresci quando eu fui criado pela minha avó e pelas minhas tias, né? Então, dava espaço para a gente se sentir do jeito que a gente queria. E aí, voltando na nossa conversa aqui, eu chamo a Paula de volta, né, para falar dessa liberdade do sentimento, essa liberdade de diálogo dentro do ambiente familiar através dos livros, né, através das obras. A Paula lançou recente, né, Histórias para Aquecer o Coração. Paula, fala aí para a gente dessa experiência, né, de trazer o mundo dos emoções em família para dentro da literatura. Sim. Eu estava vendo assim, a importância que a gente não pergunta como está sentindo, né, como falar, mas também essa coisa de eles não saberem o que estão sentindo. Então, muito da minha literatura e das coleções que eu fiz é muito colocando assim várias formas de que cada um sente para ele poder se identificar. Porque a criança, muitas vezes, eu vejo isso em consultório, né? Então, ela reage com raiva, xinga, chuta tudo, mas, na verdade, ela está com medo. Ela reage com tristeza e, às vezes, é medo, ou às vezes é raiva. Então, assim, a forma como eu expresso a minha emoção, às vezes, não é realmente o que eu estou sentindo. Então, pela literatura, eu faço eles fazerem essa conexão, primeiro para se auto-perceberem, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece, né? Então, quando ele se reconhece ali, que ele reconhece o que ele está sentindo, qual é a maneira que ele reage quando está sentindo aquilo, como que ele pode fazer para transformar aquele sentimento, aí é lindo, porque a conexão, assim, é imediata. E nessas histórias, tanto Histórias para Aquecer o Coração, como eu lancei também a coleção Bem Me Quer, com a Maurício de Souza, eu também coloquei os mesmos tipos de emoções, mas todos são várias crianças ou vários personagens com várias reações diferentes diante de uma mesma emoção. Né? E para eles poderem acolher e se perceber, né? E assim poder transformar. Né? Isso é muito importante. Se auto-perceber, né? Que importante isso, nossa. E assim, nas narrativas de todos aqui, de todos os nossos convidados e convidadas, a gente vê que essa relação livro, infância, história, sentimento, também está muito dentro das casas, sejam as infâncias como forem, né, Paula? Nem sempre os pais são alfabetizados ou são estudados, mas eles também trazem narrativas afetivas, né? A Ana, por exemplo, a Ana Dantas, que eu vou convidar a voltar, ela escreveu Tetê do Abaeté, que traz uma mãe contadora de histórias que é analfabeta. Né? Então, a narrativa, às vezes, ela vem escrita, mas às vezes ela vem narrada.
E eu vou chamá-la aqui para conversar com a gente também sobre isso, né? As famílias se perceberem, se aceitarem do jeito que é, né? Sim. Ana, tu tá aí com a gente? Estou aqui, Lu, na verdade, assim, eu trago dentro de Teté do Abaeté a superação do analfabetismo, né? A Teté, ela é uma personagem forte, assim como são as lavadeiras e ganhadeiras do Abaeté. O Abaeté, quem não conhece, é uma lagoa aqui em Salvador, e ela não se deixa melindrar pelas oportunidades que a vida lhe proporciona, né? E ela quer crescer enquanto ser humano. E aí, essa narrativa, assim, é mais ou menos assim, o mundo vai lhe tratar como você se trata. Então, eu estou falando de mulheres fortes que criaram seus filhos, em sua maioria sozinha, lavando trouxas de roupa na beira da lagoa, e aí eu estou assim, e que nunca perderam a alegria, porque elas sempre estavam cantando samba de roda. Isso, assim, eu peguei a minha memória afetiva também da década de 70 e 80, né? Foi daí que eu tirei essa inspiração primária. Contudo, recentemente eu fiz uma live para uma escola em Laures de Freitas, aqui também na Bahia, e uma das professoras me confidenciou o seguinte, que ela descobriu aos 14 anos que o pai dela era analfabeto e que ele decorava os textos para contar para os filhos. Ou seja, é uma narrativa real, né? E eu só, na verdade, transpus em literatura com o presente do divino, né? Então, assim, foi também baseado em pesquisa, mas, assim, eu sou muito abordada de pessoas se identificando com a história da Teté. Né? Olha, meu avô, minha avó, tal, era analfabeto e você me trouxe essa memória afetiva. E a narrativa oral que Teté faz, porque é uma tradição que data da pré-história, né? E essa diversidade de narrativa, eu posso afirmar com certeza que é um patrimônio cultural da humanidade. De qualquer forma, e assim, para finalizar aí a questão, eu queria trazer uma luz aqui nesse tema do analfabetismo, que, independente de qualquer ponto de vista, a alfabetização, ela fornece uma autossuficiência para o aprendiz, né? E se para as crianças o impacto de uma leitura ele pode auxiliar no crescimento de uma formação, num adulto, a compreensão da escrita ele fornece uma autonomia do pensar, do decidir, né? Ou seja, é um grau onde o leitor ele é influenciado através de um texto que pode lhe impor limites ou não, né? E aí o limão dando uma limonada, uma bela limonada, enfim. E quando a gente fala assim também na narrativa da contação de história vinda do analfabeto, não é nem um pouco romantizar isso, né? É valorizar essa narrativa que vem do afeto, mas também dizendo assim que tem isso no teu livro também, né? Que também tem aquela questão assim que o adulto pode ir além, ele pode procurar se alfabetizar, e a criança também faz essa ponte, né? Então, através, muitas vezes, dos filhos, dos netos, de ter que contar essa história para essa criança, o próprio adulto se motiva a buscar um conhecimento que ele não teve acesso há um tempo atrás. Exato. Então, quando a gente traz isso aqui, é no sentido de valorizar a narrativa afetiva, sim, porque ela está ali, ela é importante, através desse ser amado e analfabeto, eu posso sim conhecer a magia das histórias, mas também colocar que do outro lado do afeto está o conhecimento, que pode vir também, de repente, numa idade mais avançada, por que não, né? Se você não teve a oportunidade da superação desse ser, superação, né? Exato. De forma alguma romantizar, né? Que todos nós tenhamos acesso a esse mundo mágico das palavras, né, Ana? Então, e até vou trazer a Palmira aqui de volta,
para a gente falar exatamente isso, né? Que nem sempre o contador de história, o mediador da leitura, vai ser alguém especializado. Muitas vezes, esse mediador ele se torna o futuro leitor, e o futuro leitor se torna, e o leitorzinho se torna o mediador de uma nova história de vida, né? Então, vou trazer a Palmira para discutir esse tema aqui com a gente. Muito obrigada, Ana. Então, Luciana, Palmira. essa questão da mediação, né, é bastante importante, acho que alguns falaram aí, né, sobre a questão da importância da mediação do professor na escola, né, às vezes no lugar onde a criança vem, não tem acesso a livros, né, não tem acesso à literatura, e a escola tem um sujeito, que é o sujeito professor, que pode fazer essa mediação de leitura, pode abrir essas portas, né, e a gente tem essa mediação, alguns teóricos falam, né, que essa importância do outro para que a criança possa aprender, possa simbolizar, né, possa internalizar os papéis sociais. E a gente pega na própria família, né, a mediação de leitura, não só para as memórias afetivas, né, entre o adulto e a criança, mas também para que essa criança ela possa também ter interesse mais tarde pelo livro, né, ter interesse mais tarde para estar sozinha, de maneira autônoma, fazendo as suas leituras. Importante lembrar que essa mediação, ela deve ser vista não de maneira a podar, né, ou a censurar aquilo que a criança pode estar ou não vendo, nem geralmente não permitir que a criança crie o seu sentido, gere os seus sentidos, porque a criança é capaz de gerar os sentidos, é capaz de criar as suas próprias narrativas, né? Essa mediação tem que ser feita de maneira afetiva e também de maneira a proporcionar essa possibilidade da criança, né, também interagir com a história, também estar ali gerando seus sentidos, e eu acho que a mediação é uma coisa muito relevante, muito importante. Quanto mais lugares estiverem as histórias e os livros, né, onde mais acesso esse pequeno leitor, esse novo leitor tiver, mais fácil ele se encantar por esse mundo. Se ele já tem uma narrativa afetiva lá na casa, seja com um livro escrito ou com a história narrada, se ele chega na escola e tem uma mediação que dá liberdade para ele criar significado, se ele vai para a feira do livro da cidade dele, para o evento literário com a escola ou com a família, e o livro está ali presente, se o livro está aberto dentro de casa, o contato vai aumentando, a curiosidade também aumenta, né, Palmira? Com certeza, e muitas vezes é uma coisa mágica, porque muitas vezes as crianças que não têm a oportunidade de ter o livro nas suas casas, né, ela pode ter o livro a partir dessa mediação em vários lugares, por isso que é tão importante a gente democratizar o acesso ao livro, né, não apenas nas bibliotecas também, mas em todos os lugares, né? As feiras que agora vêm sendo realizadas, feiras nas praças, né? Em que as pessoas que estão ali passando podem ter acesso também àqueles debates, àquelas discussões, àqueles livros. Isso é uma forma da gente democratizar e da gente levar esse livro, né? Essa magia da literatura para mais crianças possível. Mais perto, né? E por falar em feiras e eventos literários, eu vou chamar a Marô Barbieri de volta. Ela que já foi patrona aí de mais de 50 feiras e eventos no Brasil e fora, né, Marô? Certamente. Eu estava ouvindo, primeiro, assim, que maravilha, né? Que beleza, assim, essa diversidade, essa riqueza de opiniões, de reflexões que foram feitas pelos colegas todos, pelas colegas. É uma coisa muito bonita, assim, a gente que é do povo, né, da literatura, se encontrar e ver que outras pessoas em outros lugares, né, passam as mesmas aflições, às vezes, do que a gente, e tem essa vontade de fazer coisas novas, melhores acontecer. Mas eu acho assim, claro que a Feira do Livro, nós estamos aqui em Porto Alegre, começando a nossa 67ª Feira do Livro, há 67 anos, ininterruptamente a gente realiza essa feira, que é um evento que a cidade toda adora, né? E acho importante, mas sabe uma coisa que a Palmira falou agora há pouquinho, que é sobre a mediação da leitura.
Gurias, porque a tia Marô já é bem velhinha, desde a década de 70, eu trabalho sobre a literatura infantil e a formação de mediadores de leitura. Porque, como vocês disseram, né, muitas vezes não é a criança que escolhe, é alguém que escolhe para ela. E justamente as nossas colegas professoras, né, quanto mais boas mediadoras elas forem, mais elas vão escolher bem, né? Porque eu me permito relembrar uma coisa importante aqui, queridos. Literatura é palavra. Literatura é um texto que não é um texto qualquer. O texto de literatura é um texto de arte. O nosso trabalho, é a arte da palavra. Aquilo que outras artes fazem com a imagem, com o som, com o seu próprio corpo na dança, com diversos materiais na escultura, nós fazemos só com palavras. Nós criamos mundos, nós fazemos as coisas acontecerem, nós inventamos personagens fortes, marcantes, né, com as palavras. Então, eu quero só chamar a atenção do que eu percebi durante esse tempo todo, como o texto da literatura feita para jovens melhorou de qualidade. Como nós temos agora um compromisso com a arte da palavra. Como nós cuidamos ao oferecer para o nosso pequeno leitor um texto de excelente qualidade. Né? Porque literatura é isso. Né? Então, eu acho que, talvez até complementando tudo que já foi dito, eu diria assim, vamos continuar crescendo nessa área, né? Vamos continuar sempre querendo fazer o melhor livro, o livro que nós ainda não fizemos. Ainda não inventamos, está por vir, né, Marô? Exato, mas está com a gente. Já tá ali na nossa alma, né? E para a gente assim, fechar, né? Fechar o diálogo não, porque o diálogo é algo vivo, né? A arte da palavra é algo vivo. Mas eu vou trazer o Eliandro também para que ele diga assim para nós, né, na visão dele, como que esses espaços, né, de mediação, o próprio evento, né, artístico voltado para a palavra, que nem você muito bem falou, Marô, como que esse encontro pode ser mais plural, né? Como ele pode ser também esses diálogos criança-adulto, adulto com a sua própria criança interior, possam, através desses espaços, ser mais assim também inclusivo, né? E trazer o afeto como talvez aquilo que nos ligue a essa arte da palavra. Eliandro, vem falar com a gente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é derrubar alguns mitos, né? E acreditar que existem assuntos proibidos na literatura para a infância, isso revela uma determinada concepção de infância que é sempre o fruto de uma construção social. Uma concepção de que as crianças devem ser poupadas das agruras da vida, protegidas, como se elas não tivessem esse sentimento vivo dentro delas, né? Então, a gente precisa derrubar esse mito, a primeira coisa, e abrir espaço para esse diálogo. A gente costuma, às vezes, pensar que os adultos são mediadores de leitura, que os adultos são formadores de leitores, quando, principalmente em escolas públicas que eu visito, que eu converso com as crianças, eu percebo que elas é que levam a literatura para dentro das suas casas. Elas fazem esse papel de mediadores, de formadores, que fazem o pai ler, que fazem a mãe ler, que talvez não fosse ler um livro nenhum no ano, mas que por conta todo esse incentivo da escola, da sociedade, a gente consiga trazer essa leitura para dentro de casa, construir esse espaço, né, entre adulto e criança e adulto, onde a gente pode trocar de lugar, onde a gente pode ser o que a gente quiser, onde a gente pode acessar o mundo que a gente quiser. E isso tudo vai reverberar em memória. Porque apesar de eu, por exemplo, ter tido pais analfabetos, eu tenho uma memória viva do meu pai contando história para mim. Uma história que ele inventava na cabeça dele, ia emendando, meia capenga, né? Mas que acontecia.
que desenvolvia a minha vontade de querer imaginar aquele mundo, imaginar aqueles personagens. Então, cada vez mais, o livro ele é um objeto de transformação, um objeto de união e um objeto que cria memórias. Então, eu acredito na literatura, eu acredito no poder da literatura brasileira, eu acredito no meu país, na nossa resistência contra esse sistema, porque a gente sabe que ler não é só a gente decodificar palavras, símbolos, sinais, né? Ler é a gente trazer essa história para dentro da gente, né? Senti-la e desenvolver o pensar. Então, esse é o nosso objetivo também, enquanto agentes, promotores da leitura e da palavra, né? Desenvolver esse pensar, seja ele para a criança, seja ele para o adulto, seja ele para quem for. Então, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, com a literatura do meu país, com os meus colegas que estão aqui. Fico muito grato em participar e poder contribuir. Muito bacana, muito obrigada, Eliandro. A gente vai chegando ao fim desse ciclo, dessa live, né? A literatura, a palavra continuam vivas, continuam circulantes, que seja como o Marô falou, que venham as histórias ainda não inventadas, como todos vocês falaram, né? Que venham as novas narrativas, que venham as histórias que vêm lá da casa de dentro, que vêm das nossas memórias afetivas, que venham essas histórias, que elas continuem surgindo através de nós e através de outros colegas, né? Autores e autoras, através das crianças, por que não, né? Muitos aqui falaram que a história surgiu depois de um diálogo com uma criança, com um jovem. Então, para a gente finalizar hoje essa live, né, eu desejo isso, que a palavra continue viva, resistente, circulando. Eu costumo falar com meus alunos que a leitura é algo revolucionário. Quando a gente lê para além das palavras, para além das imagens, quando a gente lê e vê com olhos de ver mesmo, de enxergar, né, além do que está só escrito, a gente revoluciona, né? Revoluciona a sociedade, revoluciona a gente mesmo, aquela construção primeira na gente. E quero chamar a Vanessa para agradecer, né, esse portal mágico que ela abriu através do festival para todos nós, para que esse encontro fosse possível, para que esse diálogo acontecesse. Agradecer a cada um de vocês, autores, que acreditou na proposta dessas mesas, da rodada de história e da mostra de literatura infanto-juvenil, e a todos que estão nos assistindo. Vou passar a palavra para a Vanessa, já agradecendo a ela por esse portal mágico, que eu digo que o festival é um portal das artes, né, falando com o mundo todo, levando um pouco das artes brasileiras para o mundo todo, principalmente para a Áustria. E agradecer a vocês todos que apostaram na proposta da Mostra de Literatura Infanto-Juvenil. Muito obrigada a cada um. Vanessa, não canso de te agradecer. Volta com a gente aqui para a live. Ai, gente, a live aqui me deu umas quedinhas, sabe, assim, mas estou aqui. Consegui. Eu esqueci de dar um recado. Importante, depois você vai me falar. Que quem assistiu a live, e o mundo virtual tem essa maravilha, né? Pode entrar em contato com os autores através das redes sociais deles. Também, outra maravilha do mundo virtual, adquirir os livros desses autores diretamente com os autores e com as suas editoras, né, Vanessa? Então, só para lembrar isso, que é uma graça que o mundo virtual nos traz, né? Poder ter o contato mais próximo com os nossos autores preferidos. Só isso. E pegando o gancho aqui do que a Luciana falou, lembrando que no nosso site, no site do festival, porque às vezes é mais fácil de gravar o site, né, que é www.festivalculturaldobrasil.org, vocês entrando também lá no link onde tem literatura infanto-juvenil, tem todos os autores, os vídeos que eles prepararam com muito carinho também, se apresentando e apresentando as obras de cada autor, e lá também consta todas as redes sociais, né, de todos que estão participando da nossa mostra. Então, se vocês querem entrar em contato, todos os autores que estão aqui, vocês podem entrar em contato diretamente e tem a vantagem de, quando compra direto com o autor, receber o livro, a sua obra autografada, né, dedicada. Então, isso leva mais um incentivo para que você possa estar comprando diretamente com os próprios autores. Bom, gente, mas depois da nossa propaganda, a gente vem também, eu venho aqui primeiramente agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade
de estarmos vivenciando esse momento onde tantas pessoas não estão tendo essa oportunidade, né? De estar sorrindo, de colocar seus objetivos, seus pensamentos, e a gente traz esse momento tão rico, né, de cultura, de pensamentos, a literatura ela nos remete a tudo isso, porque eu não vou repetir o que os autores falaram, então a Marô, a Paula Furtado, a Luciane Lully, o Rani, a Palmira, o Eliandro, a Ana e a Luciana Marinho também, né, todos vocês e todas que estão aqui conosco, trazendo temáticas super importantes, né, até porque a gente vivencia, como a Marô falou, eu tenho 30 anos, né, de magistério. O que foi, Luciana? Tomou susto. 30 anos de magistério. Então, 30 anos de magistério. Então, eu acompanhei isso que a Marô falou, né? A evolução, realmente, e da qualidade dos textos que hoje são oferecidos para nossas crianças. Não desmerecendo aqueles outros autores que iniciaram e que fizeram toda uma história, né, dentro da literatura brasileira, mas que, inclusive, as temáticas que estão sendo apresentadas para as crianças estão sendo apresentadas com mais responsabilidade. E o que eu verifico também é que não se trata mais a criança como se, aquela coisinha do mundinho de fada e não tem outra realidade, né? Como o Eliandro falou. As realidades gritam, e se a gente não prepara o nosso alicerce, que são as nossas crianças, para serem grandes prédios, né, os adultos futuros, a gente pode estar se deparando com essa situação que a gente vem se deparando no dia a dia do nosso Brasil. Pessoas despreparadas que muitas vezes não sabem diferenciar o joio do trigo, e uma grande sociedade termina levando, né, toda essa carga por conta dessas pessoas que não estão preparadas. Então, a nossa preocupação de preparar a criança e tê-la, inclusive, como nossa mediadora dentro das nossas casas, é o caminho. Então, por isso que eu nunca vou desistir do meu mundo infantil, porque eu tive já oportunidades de estar sendo professora em universidade e tudo, mas eu não me identifico. Sabe, aquela coisa do estar sentada no chão, de estar no mundo mágico, de estar ali vendo a inocência de cada criança e ter que trabalhar, né, cada uma delas para que no futuro tragam os nossos resultados, não tem dinheiro que pague, sabe? É algo assim que vai muito além do valor em dinheiro, mas é o valor mesmo ético, moral, social, enfim, é tudo isso. Então, eu não posso nem me estender muito aqui para não ficar tão comprida, mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei encantada com a noite de hoje, com a madrugada de hoje. 1h22 da manhã, a gente vai encerrar assim, mas com o coraçãozinho bem apertado, porque eu queria muito conversar muito mais com vocês. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades, né, Luciana, de repente fazer um encontro extra. Mas, enfim, eu deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Muito sucesso para todos, que a gente está precisando muito nesse momento. E estamos juntos, juntas, por um Brasil melhor. Porque é como o Eliandro falou, nada que aconteça vai tirar o brilho de dizer eu sou brasileira. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Alô do festival, né? As cores do festival, as cores do Brasil também são nossas, né, Vanessa? Sim, Luciana, é verdade. E principalmente quando a gente está aqui no exterior, as cores nacionais nos representam. Então é muito complicado você ter. Como que você vai dizer eu sou brasileira? O mundo inteiro usa as cores nacionais do seu país. Então o Brasil não pode ser colocado de uma maneira parado, né? Mas os valores e os pensamentos e os recados que a gente traz através das nossas ações é o que importa, porque o mundo precisa ver o país de verdade, não aquele país que inventaram, e acho que a gente vai só dar os... Muito obrigada, né, Luciana? Vamos ficar com a literatura infantil. Viva a literatura infantil e aos escritores. Um beijo para vocês, gente. Obrigada, do fundo do coração. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, gente.
Boa Boa noite. noite, tchau.